Mas queria agora que nós víssemos um outro texto que vai nos mostrar o outro lugar. Já tem o paraíso. E ele vai reaparecer nesse texto também com uma outra nomenclatura, mas vai reaparecer. E saberemos então também desse outro lugar. Você deve abrir a sua Bíblia agora em Lucas 16, versículo 19. Então abra aí em Lucas capítulo 16, versículo 19. E antes que você venha com a ideia, uma parábola, não deve interpretar isso literalmente, eu quero dizer o seguinte para você, presta atenção na parábola, porque ela quer ensinar um princípio importante e fundamental. E esse princípio tem a ver, sim, com a questão da avareza, com a questão de colocar o coração nas coisas desse mundo, e que isso vai certamente resultar em condenação, mas está falando da recompensa. E está dizendo qual é essa recompensa. Então nós não podemos cortar essa parte da palavra de Deus, porque ela está falando sim da recompensa das pessoas, ou da punição das pessoas depois da morte. E se as almas ficassem sonolentas ali no túmulo até o fim, isso aqui não valeria nada. Essas afirmações de Cristo aqui seriam vazias, sem sentido nenhum. Então, leiamos o que o texto diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja aí, seio de Abraão. Essa palavra seio de Abraão, a ideia não é de seios, né, como às vezes as pessoas se confundem. A ideia aqui é a fazenda de Abraão. Essa é a ideia, né? A quinta de Abraão, o sítio de Abraão, aquele local aprazível, aquele local, né, o jardim de Abraão, por que não? Né? Afinal de contas, lá no início, o que era o paraíso? O jardim do Éden. Né? Aqui nós temos, né, uma parábola, porque a linguagem é simbólica, mas os símbolos se remetem a fatos reais, se remetem a fatos concretos. Ele está falando do paraíso. Para onde vão as almas? O que Cristo disse ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Paulo falou, fica no terceiro céu, é lá. Cristo não nos descreve literalmente como é esse lugar, mas apenas nos diz que ele existe. E que lá, e é para lá, que as almas vão. Dos salvos, é claro. Então, os anjos levaram a alma, porque não é o corpo, ele não ressuscitou ainda. Levaram a alma do Lázaro, né, do mendigo, para o seio de Abraão. Não confunda esse Lázaro aqui com aquele outro Lázaro, né? Aquele outro Lázaro que morreu e ressuscitou por Cristo é outro. Mas é interessante que o mesmo nome apareça aqui, porque também aquele Lázaro foi para o paraíso, mas ficou só 4 dias. Necessariamente. Aquele homem morreu, ele não estava só sonolento, ele morreu. E se ele morreu, a sua alma tem que ir para algum lugar, o Lázaro que Cristo ressuscitou. Ou seja, foi ao paraíso e voltou de lá 4 dias depois. Como nós também, depois que morrermos e ficarmos até a volta de Cristo, um dia teremos que voltar do paraíso também, para poder ressuscitar. O fato é que aqui este homem da parábola chamado Lázaro vai até o seio de Abraão. E aí nós temos o outro lado. O versículo continua, né? No verso 22 ainda. Morreu também o rico e foi sepultado. E aí, onde ele está? Verso 23. No inferno, estando em tormentos. Note aí, inferno. É a palavra grega Hades. O Hades, que é traduzido como inferno, que é o local de punição das almas, dos perdidos, dos não salvos. E até temos um pouquinho aí da descrição, né, da punição. É uma descrição simbólica, evidentemente, mas que nos aponta para
que não é um bom lugar. Né? O que diz aí? Ele está lá no inferno, em tormentos, e aí ele levantou os olhos e viu ao longe, né? Não estão juntos, estão bem separados, ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Olha que interessante, Jesus está sendo bem irônico aqui com os fariseus, né? Porque ele está dizendo que o cara está no inferno e ele é um filho de Abraão. Por que ele está usando essa expressão? Porque era o que os fariseus diziam de si mesmos. Nós somos filhos de Abraão. Está nos acusando de quê? Nós somos os herdeiros. Jesus diz: filhos de Abraão, mas vão para o inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tarde demais. É isso que Abraão vai dizer. Tarde demais. Não tem segunda chance. Não tem purgatório. Não tem depois. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, uma descrição aqui, né, terrível, porque a ideia é uma gotinha de água. Só uma gotinha já seria alívio. Mas não pode, mas não tem. Não é literal isso aqui, nada é literal. Tudo são símbolos que descrevem o que está por trás dos símbolos. Uma realidade de muito sofrimento, de terrível sofrimento. Então é isso. Lá ele está em tormentos e lá ele gostaria de ter, se possível, uma gotinha de água, mas não vai receber. O que é que Abraão fala para o filho? Interessante, ele chama ele de filho. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, não tem passagem de um lugar para o outro. Quando foi, aceite, porque não tem outra opção de mudança. Mas veja a insistência do condenado. Replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então eu costumo dizer que essa parábola aqui, ela mata 3 coelhos com uma cajadada só. São 3 coelhinhos, 3 cabecinhas de coelhinho atingidas com uma única cajadada. Por quê? Ela é um golpe contra o sono da alma, não tem sono da alma. Ambos estão bem acordadinhos aqui. Né? Um no paraíso, o outro no inferno, no Hades. Ela é um golpe contra o purgatório, porque não tem um terceiro lugar aqui. Só tem esses 2. E não tem esse negócio de ficar transitando de lá para cá. Lugares definitivos, salvação é durante a vida, Jesus diz aqui. Não é depois da morte. É durante a vida. Você teve durante a vida, ele disse, as suas oportunidades. Não aproveitou. Então agora, assuma as consequências disso. E finalmente, não tem volta de morto para ajudar vivo. Não tem consulta aos mortos. Não existe esse negócio de morto voltar. Inclusive é o que o homem aqui está pedindo. Manda o Lázaro, que já morreu, ele volta, todo mundo, então existe vida depois da morte, né? Vai lá e fala para os meus irmãos. E o que é que Abraão, que é uma figura de Cristo aqui, obviamente, diz? Eles têm a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? A Bíblia, o Antigo Testamento. O Novo não estava escrito ainda. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, eles têm a palavra de Deus. Mas pai Abraão é muito pouco, tem que ter alguma coisa mais extraordinária. Não. Se não se convertem com a palavra de Deus, ficarão sem conversão. Se não se convertem
com a palavra de Deus não se converterão de outra maneira. Nos mostra o que, finalmente? Que só existe salvação pela palavra, pela pregação da palavra, por ouvir, né, a palavra de Deus. Me parece, meus irmãos, que esse é um dos textos realmente que são decisivos, né? Eles definem toda a questão.